Vou pegar aquelas com vocês. Eu tô aqui pra falar sobre um dinossauro, né? Obviamente, tá aqui o canal aqui é de dinossauro de biologia, né? De paleontologia. Então vamos falar hoje sobre um dinossauro carnívoro, tiranosauroide também, que não é muito conhecido entre as pessoas. Mas agora vamos ensinar vocês um pouco sobre essa criatura. O espécie de hoje se chama Raptorex. Raptorex é um gênero de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo há aproximadamente 125 milhões de anos atrás, na região onde é a Ásia. Ele é considerado um ancestral menor do famoso Tiranossauro Rex, apresentando várias características que o tornariam marcantes no grupo dos tiranossauros. Principais características do Raptorex. Apesar de ser relacionado aos grandes tiranossauros, o Raptorex era significativamente menor, medindo cerca de 2,5 a 3 metros de comprimento e pesando em torno de 65 a 80 quilos, mais ou menos. Ele tinha uma cabeça grande, proporcionalmente, e ele tinha uma cabeça grande com dentes afiados adaptados para cortar carne, em braços curtos, assim como o Tiranossauro Rex. O Raptorex também tinha braços pequenos e pouco funcionais. Ele tinha pernas longas e musculosas, que indicavam que ele era um corredor ágil, e provavelmente o ajudava a caçar pequenas presas. 3. Comportamento agora. Ele era um carnívoro ágil e provavelmente caçava animais menores ou alimentava-se de carniça. A sua velocidade e visão aguçada fazia dele um predador eficiente. Importância na paleontologia. O Raptorex é considerado um exemplo importante de tiranossauros que evoluíram, mostrando que as características típicas dos Tiranossauro Rex, como cabeça grande e braços curtos, já estavam presentes em espécies menores antes de evoluírem para formas gigantescas. Descoberta. Os fósseis dos Raptorex foram encontrados na China e descritos formalmente em 2009. A análise mostrou que, apesar de seu tamanho reduzido, ele compartilhava muitas características anatômicas com o Tiranossauro Rex. Controvérsia. Após sua descoberta, houve debates entre paleontólogos e sua classificação. Alguns sugerem que o Raptorex pode ser um juvenil de outro dinossaurídeo, mas a maioria dos especialistas considera um gênero válido. Relação com o Tiranossauro Rex. O Raptorex é um exemplo de como os tiranossauros caçaram e começaram como predadores, pequenos e ágeis antes de evoluir para os gigantes dominantes do final do Cretáceo, como o Tiranossauro Rex, Tarbossauros, Diotirianos e outros desses. Essa descoberta ajuda a preencher lacunas na compreensão da evolução desse grupo de dinossauros. Agora vamos falar um pouco da sua estratégia de caça. A estratégia de caça do Raptorex provavelmente era adaptada ao seu tamanho, agilidade e características físicas. Como um predador ágil de porte médio, ele empregava táticas diferentes dos grandes dinossauros, como o Tiranossauro Rex, que se baseiam mais em força bruta. Aqui está uma análise das possíveis estratégias de caça do Raptorex. Ele poderia caçar em emboscadas, agilidade e velocidade. O Raptorex tinha pernas longas e musculosas, o que sugere que ele seria rápido e capaz de perseguir suas presas em curtas distâncias. Ele poderia ter utilizado a vegetação ou terreno para se esconder e surpreender suas presas menores com ataques rápidos. Visão aguçada, assim como outros tiranossaurídeos, ele provavelmente tinha uma visão binocular, permitindo estimar distâncias com precisão ao atacar. Ataques direcionados também seriam um método de caça dele, no caso, dentes adaptados para cortar carne. Os seus dentes afiados permitiam atacar rapidamente, causando ferimentos graves e enfraquecendo a presa antes dela tentar escapar. Cabeça proporcionalmente grande, ele poderia morder presas pequenas ou médias de forma fatal com um único golpe, evitando lutas prolongadas. Meu Deus, prolongadas. 3. Cooperação ou caça solitária. Caça solitária é mais provável que o Raptorex fosse um caçador solitário, considerando seu tamanho e as evidências do comportamento solitário de outros dinossaurídeos. Possivelmente cooperação. Embora a mais improvável, alguns dinossauros carnívoros menores mostram indícios de caça em grupo, então pode-se especular que jovens Raptorex poderiam ocasionalmente caçar juntos para aumentar o sucesso. Ele também poderia ser um oportunista e caça de presas pequenas. No caso, ele poderia, o oportunista, se aproveitar de uma situação, vamos supor, um dinossauro está ferido, doente, machucado, então ele vai lá e caça o animal. Ou pode ser que ele acabe caçando presas pequenas, como, sei lá, animais pequenos, como eu vou utilizar um exemplo, a siriema, que é um animal que eu já falei sobre, acho que ontem que eu falei dela. Ela caça animais pequenos, como cobras, também caça largatos. Ele poderia fazer a mesma coisa, caçar animais pequenos, mas agora os animais que viviam naquela época, no caso.
Ele poderia caçar pequenos dinossauros, herbívoros, lagartos, mamíferos primitivos e até mesmo se alimentar de carniça, aproveitando os cadáveres deixados por predadores. Táticas de intimidação. Apesar de pequeno para os padrões dos tiranossaurídeos, ele era grande o suficiente para assustar os outros predadores menores e roubar suas presas. Uso do ambiente. Ele poderia utilizar ambiente como folhas, mata, para se esconder. E utilizando a tática para esconder, ele vai lá e ataca. É a mesma tática que a onça pintada utiliza. Ela se esconde em lugares altos e quando ela vê um animal que pode ser sua presa, um boi, uma vaca, daquele, a onça pintada também fica em lugares muito sítios, né? Então ela vai lá e ela acaba predando o animal de forma rápida. Ataque em movimentos de vulnerabilidade. Ele poderia atacar suas presas em momentos de distração, como durante a alimentação ou beber água. Agora, o resumo. A estratégia de caça do Raptorex envolvia velocidade, surpresa e mordidas rápidas e letais. Ele era mais adaptado para caçar presas menores ou médias, se fosse e talvez fosse um oportunista, combinando caça ativa com alimentação de carniça. Então, esse foi o vídeo, foi um vídeo bem curtinho, né? Foi curto, porque eu quis falar um pouco mais sobre o dinossauro, mas assim, não me falar um pouco dele, né? Mas o Raptorex dele também tinha o tamanho de um cachorro, aproximadamente. Ou seja, ele tinha aproximadamente 1,5 m, 1,4 m de altura, mais ou menos. E ele era bem grande, assim, ele é o tamanho de um cachorro grande, no caso. E ele tem um tamanho considerável, bem grande até. E ele poderia caçar animais muito facilmente. E agora, eu tô pensando em criar um quadro aqui no canal. Não sei, eu vou colocar na enquete aí na comunidade, se vocês vão querer. Mas eu vou fazer uma enquete falando se vocês querem um quadro e se tal animal da pré-história tivesse vivo até hoje, ele sobreviveria aos dias atuais? Então a gente vai começar falando primeiramente dos dinossauros herbívoros, depois a gente vai falar um pouquinho dos carnívoros, um pouco dos outros terópodes, entendeu? A gente vai falar, e se tal animal pré-histórico estivesse vivo aos dias atuais, ele sobreviveria? Então, eu vou passar na enquete, né? Vou postar lá. Mas agora, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E agora, falou!